Serviço social na educação. Pesquisar e conscientizar para transformar. Este documentário apresenta interessantes temas sobre o serviço social contemporâneo. Entenda por que o serviço social na educação é tão importante para todos. O serviço social na educação cria uma sinergia poderosíssima. Por um lado, expande e aprofunda a conscientização social de pessoas ainda em desenvolvimento, o que, por sua vez, garante a formação de cidadãos. Por outro lado, este efeito transformador, emancipador, atinge o eixo dos fundamentos do serviço social, ou seja, a emancipação da pessoa para a transformação social e a transformação social para alcançar a liberdade como totalidade. Todo este processo de conscientização contribui com a produção de conhecimento sobre este tipo de intervenções, o que, por sua vez, amplia o potencial do assistente social como agente de transformação. A educação é um espaço institucional estratégico, tanto para a construção de uma sociedade justa e sustentável, quanto para o serviço social, na perspectiva da transformação social e do crescimento acadêmico e profissional da categoria. A transformação social envolve dois requisitos essenciais. Um é compreender os processos que fazem parte dela, e o outro é construir uma educação que atenda e viabilize esses processos. Claro que a dimensão política e a mobilização das comunidades é importante, mas os movimentos sociais produzem mudanças quando as pessoas que participam neles têm ideias claras sobre o projeto de sociedade pelo qual estão se mobilizando. É por isto que a atuação do serviço social na educação é muito importante. Igualmente importante é que os assistentes sociais concretizemos o compromisso com a classe trabalhadora, criando consciência nos espaços não formais de educação nos quais trabalhamos. O projeto ético-político do serviço social anuncia uma transformação societária baseada nos interesses da classe trabalhadora. O assistente social profissional que atua em espaços não formais de educação, com vistas a desenvolver ações que são socioeducativas, na perspectiva que seja revolucionária, porque essa perspectiva que está inscrita no nosso projeto ético-político. Será que o nosso currículo está dando conta de formar assistentes sociais ou a gente está formando pessoas que operam políticas? Operar política é ruim? Não, mas não deveria ser o objetivo da nossa graduação. Repito, a política é o meu meio, é o meu instrumento. Eu não sou formada para a política, eu sou formada para o serviço social, que tem um projeto ético-político.
assistente social, estabeleço como objeto de aprendizagem na minha relação com o usuário. Então, a minha relação com o usuário é uma relação de ensino-aprendizagem, não é uma relação de dar coisas ou não dar coisas, de poder oferecer ou não poder oferecer, de selecionar ou não selecionar. Isso não é o que me interessa, ou que não deveria me interessar, né? Isso é só meu meio. O que eu produzo com o usuário, que é a aprendizagem, se isso estivesse mais seguro na minha cabeça, a gente não teria tanta confusão na discussão do serviço social em educação no espaço formal. A gente precisa, né, instrumentalizar, né, os nossos usuários para que eles também projetem, para que eles também disputem uma sociedade mais justa, com equidade, com justiça social, construindo a democracia, para que eles tenham acesso, né, a uma nova sociabilidade, que eles também consigam ser sujeitos emancipadores sem precisar de um profissional, né, o tempo todo para estar atuando nas suas expressões da questão social. É necessário também que a educação ela contribua para que a gente, né, os estudantes, consiga, né, compreender onde é que eles estão situados, que não exista neutralidade, que não exista fragmentação, né, na produção de conhecimento, né, que as expressões da questão social elas não sejam inviabilizadas pelo sistema educacional. E é nesse sentido que o serviço social ele tem que eu acredito que ele deva trabalhar, né? Não estaríamos fazendo jus à nossa profissão se não tivéssemos uma atitude crítica com a própria prática e com o próprio discurso. O que é que a gente está fazendo? Estamos realmente trabalhando para uma transformação social viável? Ou estamos apenas falando disso? Por que essa sociedade é dessa forma que está? Por que a classe trabalhadora vem sendo, ao longo do tempo, vem tendo seus direitos negados? Então, esse termina sendo um grande dilema que nós temos que explicar para os alunos ao chegarem ao serviço social. Porque o serviço social, ele assumiu nos documentos legais um compromisso com a classe trabalhadora, mas ele é uma profissão do contraditório ou contraditória, mas o projeto político é sim numa perspectiva de transformação social, mas uma transformação hoje entendida como uma emancipação do sujeito, não uma emancipação política pontual, mas em que o sujeito, a classe trabalhadora, possa conquistar, né, o seu espaço na sociedade, ela possa viver a cidadania, né, em sua plenitude, e não apenas fragmentos da cidadania, né, pedaços do que a burguesia ou do que o capital oferece à classe trabalhadora. O 11º princípio lá do nosso Código de Ética vai dizer que a gente tem um compromisso com uma nova ordem societária. O que é uma nova ordem societária? Uma nova ordem societária é padrões de relacionamento, de interação social que não sejam desta ótica que está posta. Perfeito? Isso tem que estar claro na cabeça da gente. Para a gente do GT está claro. Então, como é que eu tenho posturas, decisões, encaminhamentos, propostas de intervenções, projetos profissionais que operem materializando esse princípio de ética? Eu preciso de um outro modelo de educação. Eu preciso de um outro modelo de saúde. Eu preciso de um outro modelo de segurança pública. Só que eu preciso criar experiências sensíveis que mostrem que isso pode acontecer. Mas como é que eu crio experiências sensíveis para que as pessoas entendam o que é esse outro modelo? Esse é o trabalho do assistente social. Não é outro. Não é outro. A política, qualquer que seja ela, é meu instrumento de trabalho. É o meu meio de trabalho. Não é o meu fim do trabalho. E o que a gente tem observado na contemporaneidade é que a gente tem, nós, categoria, temos nos confundido com as políticas. E isso faz com que nós tenhamos projetos de intervenção que não são projetos de intervenção nossos. O grande desafio do profissional que está na política da educação é conseguir reconhecer esses projetos de sociedade em disputa.
Lá no cotidiano da minha atuação na educação, está tudo lá, todas as perspectivas de possibilidade de emancipação e as perspectivas de vamos apaziguar, de consenso e de deixar a classe trabalhadora controlada pelo grande capital. Então, todas essas contradições da sociedade estão muito explícitas na política de educação como em qualquer outra. O grande desafio da nossa atuação é perceber através do cotidiano, dos nossos instrumentos, de quem são nossos parceiros, quem são os sujeitos políticos que coadunam com o nosso projeto de profissão, para que a gente consiga daí fazer uma proposta criativa, propositiva, como é necessário que o profissional seja hoje, com a direção social que o nosso projeto ético-político hoje se coloca. Se a gente não tem essa capacidade de perceber essas contradições no dia a dia e de se alinhar com esse projeto, de quem são os nossos parceiros, de fato a gente vai ter uma atuação morna e com o que o grande capital quer, que é de consenso, de apaziguamento da luta de classes. Enfrentar as contradições é um dever profissional. Não fazê-lo é conservadorismo, é trair os princípios da profissão. Tem uma questão aí que é estratégica para a gente do GT. Por que a gente discute a inserção do profissional de serviço social nas escolas formais, na educação formal? Porque a gente tem, dentro da educação, a maior quantidade de aparelhos distribuídos de todas as políticas públicas. Eu tenho mais escola do que delegacia, eu tenho mais escola do que CRAS, eu tenho mais escola do que CREAS, eu tenho mais escola do que qualquer outro serviço, eu tenho mais escolas do que unidades de saúde da família, do que hospitais, eu tenho mais escolas. Então, se nós ocuparmos esse espaço de forma crítica, teremos aí uma possibilidade de construção de rede fantástica. A educação é um campo de intervenção estratégico para viabilizar a transformação social. A única política que impõe o sujeito a entrar numa estrutura formal, impõe, é a educação. A única política. Por que ela faz isso? Porque por bondade, porque está querendo que as pessoas se eduquem? Não. Ela faz isso porque o mínimo de letramento e a ampliação do letramento aumentam o consumo. Numa discussão promovida por um ser que era do Banco Mundial, ele falou claramente, para benefício da comunidade mundial, é importantíssimo garantir circulação de mercadoria. Com menos letramento, menos consumo. Sem consumo, não tem produção. Tudo bem? Então, para eu fazer o capital girar, eu preciso garantir. Só que ele não determinou que tipo de qualidade de letramento seria esse. E aí eu preciso criar indicadores. Veja como essa educação capitalista contemporânea ela é fantástica. E todo mundo compactua com a zorra da construção do indicador e fica todo mundo achando tudo fantástico, né? Precisava aumentar o número de matrículas na educação formal. O Brasil bateu o recorde. Ele botou 99% das crianças entre 6 e 14 anos dentro da escola. Que escola? Não importa. Com professor, sem professor? Não importa. Porque a estatística precisava era de matrícula. Eu empurrei esses meninos tudo dentro da educação formal. Se teve letramento antes, se teve creche, se estava... Não importa, eu preciso de um número. Inclusão não é empilhar crianças dentro de um espaço físico, mas fornecer as ferramentas para que possam ocupar um espaço na sociedade como sujeitos de direito. Então, a preocupação que eu tenho no cotidiano de trabalho é que as ações sociais entendam que estão na educação para reforçar o trabalho de assistência social, né, de fazer a política de assistência que está mais acostumada, que tem uma formação mais preparada para isso.
Mas isso é um grande equívoco, né? O Ney Luiz Teixeira, em todas as suas falas, numa palestra eu escutei ele dizer isso. Se é para a gente fazer assistência social dentro do espaço da educação, então a gente tinha que ter ficado no CRAS. Não é lá que a gente vai fazer assistência. Na educação nós temos várias demandas para atender, temos que nos articular com outros profissionais para contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Não é o trabalho de assistência que se limita ali naquele espaço. Então, a minha grande preocupação dessa interdisciplinaridade é como vamos nos articular melhor com o psicólogo, que muitas vezes também não teve na sua formação o que é estar na educação, não é o atendimento clínico que deve ser feito lá, e o pedagogo, que a priori já é um profissional da educação há muito tempo, mas que não está também ainda entendendo o papel e a importância de outros profissionais no contexto atual, de atuar na educação. Então, como é um pouco sua experiência desse trabalho interdisciplinar? Foi uma experiência longa, durante 8 anos, atuando em escolas públicas de educação básica. Essa experiência se fundamenta, né, no objetivo do projeto, que nós não tínhamos um manual, mas nós tínhamos muito claro qual o projeto que a gente estava desenvolvendo nas escolas. Então, assim, uma questão que eu acho que é importante ressaltar é que a equipe tinha suas dificuldades, né? Quando você pergunta, tinha uma dificuldade de interação por conta das formações. Cada um vinha de uma gavetinha, de uma formação. Então, eu percebia que nós não éramos uma equipe interdisciplinar, éramos uma equipe multidisciplinar, porque nós tínhamos dificuldade de organizar esse trabalho, que foi sendo superado a partir da formação que a gente tinha. Nós tínhamos encontros, né, com a coordenação da Secretaria de Formação. Então, nesses encontros, nós tínhamos discussões específicas, leituras de textos, discussões de legislações vinculadas à parte do serviço social, especificamente, mas nós tínhamos discussões mais amplas que envolviam toda a equipe. Então, essa formação, ela foi dando, né, ao longo do tempo, esse suporte que a gente não tinha da formação. Eu acredito que isso ajudou muito, porque nós chegamos a uma etapa, né, do trabalho em que nós começamos a pensar coletivamente. Todas as situações que chegavam, não chegavam mais a Adriana, assistente social, chegava a equipe. Porque esse foi um trabalho que a gente teve que ir fazendo dentro das escolas para mostrar que os problemas eles chegam particulares, mas a resolução desses problemas, né, a reflexão sobre as demandas e a proposição a partir dessa demanda, ela tem que ser coletiva. Um aspecto importante para a gente observar no fazer do serviço social dentro do campo da educação é essa questão de como a gente oferece espaços de aprendizagem que sejam coletivos. Isso tem que ser o diferencial. Isso a gente tem que estar na contramão do que nos é oferecido para entrar no sistema. O que nos é oferecido hoje para a gente entrar na escola? Problemas de evasão escolar, repetência, drogas, gravidez na adolescência. Então, esses aspectos não devem ser o nosso objetivo na hora de entrar no aspecto da educação. Isso deve ser o nosso meio. Por que eu falo meio? Porque pode haver uma queixa de gravidez na adolescência. Por que quando eu vou discutir gravidez na adolescência, eu discuto com as meninas? Eu não discuto com os meninos. E olha que eu estou conversando sobre o óbvio, viu? Mas a minha experiência profissional diz que é no óbvio que a gente tem se perdido. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para a gente entender que o convite que nos é feito para adentrar a escola são convites falsos, de individualização de problemas. E o mais grave disso é dizer que esses são problemas poucos, pequenos, eventuais, circunstanciais e não estruturais. Então, se eu tenho consciência de que o problema é estrutural, que atinge o interior da escola, o meu nível de intervenção para o interior da escola não pode ser pontual.
não pode ser individual. O assistente social, ele trabalha nas escolas com a política de inclusão, né? De inclusão de crianças com deficiência, de inclusão de adolescentes que em algum momento tiveram um conflito com a lei. Mas o que a escola, né? A escola, a família e a sociedade têm que entender hoje é que para mudar essa realidade, né, que há sempre essa necessidade de inclusão, mas tem que mudar o próprio conceito de inclusão. Nós temos que entender, a sociedade como um todo tem que entender que a inclusão, ela tem que deixar de ser um discurso na boca dos diretores, dos políticos, dos gestores, para ser algo efetivo, um direito da criança, para ser um direito efetivo na vida da criança. Das relações sociais, né, construídas, né, na produção de conhecimento na escola pública, os estudantes, né, os alunos, eles não se compreendem, né, como sujeitos oprimidos dessa própria realidade, até porque a própria realidade ela é neutra, né, nesse processo do que é você compreender o que é o contexto histórico, articulando o que é o sujeito a esse contexto histórico que é, né, neutro quando a gente está, né, produzindo conhecimento na escola. E aí essa própria neutralidade ela não nos traz uma consciência do que seja as expressões da questão social. Na minha opinião, o problema da educação hoje no Brasil é que nós não temos um sistema, nós não temos um sistema homogêneo de educação em que todo mundo tem acesso à mesma educação do Brasil. E o que acontece é que eu venho percebendo que o governo federal nos últimos anos está tentando pintar um quadro de uma educação que a gente que está no dia a dia lá nas escolas, a gente sabe que não existe, que não se materializa. Então, são projetos que chegam à escola de cima para baixo, né, vem do governo federal para serem implementados pelas escolas. Muitas vezes a escola, ou na maioria das vezes, a escola não tem estrutura, não tem infraestrutura para organizar e termina guardando, engavetando o material que vem do governo federal, CDs, brinquedos, guarda os livros que vêm, muitos livros que vêm para as bibliotecas, computadores que vêm para as escolas e ficam guardados, porque a escola não está preparada para desenvolver um projeto que não foi pensado por ela. Então, eu já tentando pensar em uma alternativa, a escola tem que participar na elaboração dos projetos que ela desenvolve. Porque a maioria dos projetos que são desenvolvidos hoje nas escolas são projetos que vêm de forma impositiva. Vem do governo federal, vem do governo do municipal ou estadual, mas a escola ela termina sendo uma executora de projetos, quando ela não tem a preparação, não foi preparada para isso. Você fazia reunião com os pais e os pais estavam chateados porque o filho tinha 15 anos e não sabia nem ler nem escrever. E aí eu perguntei, mas a senhora ficou chateada porque ele foi promovido? Ficou. O menino estava no primeiro ano do 2º grau, não sabia nem ler nem escrever. Para você ver que a importância que é dada à educação, para o sistema, ela cumpre a função dela. O pessoal diz, não, a escola está ruim. Não está ruim talvez para nós, que temos uma outra perspectiva. Mas para essa perspectiva que está dada aí, ela está cumprindo fielmente o papel dela. Porque não é para ela ser revolucionária, não é para ela formar pessoas, não é para as pessoas crescerem, não é para nada. A educação ruim não é apenas um problema de gestão. É um instrumento da classe dirigente para manter o poder, a opressão e as desigualdades. O trabalho do assistente social na educação vem sendo o foco de uma pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo já há 2 anos, aqui em Salvador, pela Universidade Federal da Bahia, em que
tem como objetivo mapear, né, caracterizar os espaços de atuação do assistente social na educação em Salvador. Então, a gente conseguiu, nesse primeiro levantamento, identificar profissionais do serviço social atuando no ensino superior público e privado, no ensino básico privado confessional e apenas em uma escola pública de Salvador. Então, a gente identificou que o assistente social atua também nos institutos federais, no IFBaiana e no IFBA, e em algumas ONGs. Ao todo, nós identificamos 35 instituições que têm o profissional do serviço social atuando na área de educação. O número de instituições privadas é bem maior do que de instituições públicas. Então, o trabalho do assistente social na educação, a gente poderia só apontar que no ensino superior, a atuação está perpassada pela lógica de expansão do ensino superior, nas instituições federais, né, nas universidades federais, por conta do REUNE, né, cursos que são criados pelo REUNE que demandam, né, que forçam as universidades a implementarem a política nacional, né, ou o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, os assistentes sociais trabalham com assistência estudantil nos institutos federais e na Universidade Federal, e nas instituições privadas com a concessão de bolsas, mais especificamente com o ProUni, mas trabalha também com FIES, com bolsas particulares que a própria universidade, né, a própria faculdade oferta com seus recursos próprios. Na educação básica, nós identificamos, né, o levantamento aponta para uma realidade muito difícil em Salvador, porque foram identificadas mais de 600 escolas em Salvador, escolas públicas de educação básica, municipais e estaduais, e nesse universo foi identificado apenas um assistente social atuando no município, dentro da Secretaria de Educação, mas com foco para a educação inclusiva, e um assistente social atuando em uma escola vinculada ao Estado. É complicada, porque nós que vemos e já estamos estudando há um bom tempo essa temática, percebemos que Salvador é uma cidade que tem uma demanda muito, até gritante para o assistente social na escola. Então, na educação. Então, nós temos identificado a ausência, através dessa pesquisa, a ausência do profissional do serviço social e da psicologia nas escolas municipais. A Prefeitura Municipal de Salvador lançou um programa, o Tá Combinado, para a Secretaria Municipal de Educação. E a nossa grande surpresa é perceber lá em uma das 112 ações o projeto Aginte Educação. Ao ler esse projeto, a gente percebe que há uma tentativa ali de economia de recurso ou de falta de entendimento da gestão, do qual é o papel dos profissionais na educação. Que a gente percebe que eles estão contratando via ONGs, né, terceirizando serviços, e contratando estudantes de pedagogia para atuar nas escolas da rede municipal com atribuições, que é o que a gente defende que o serviço social precisa atuar. Então, é um programa muito complicado, né? Os nossos estudantes da rede municipal não podem mais esperar que experiências como essa, errantes, cheguem às instituições com pessoas que não estão preparadas. Primeiro, que não são profissionais ainda, estão no processo formativo, são estagiários, né? E não têm o preparo de uma formação com competência para atuar com as famílias e com as situações de vulnerabilidade social. Então, o CRES e o CRP têm se posicionado com uma nota técnica, onde a gente coloca quais são as nossas competências e vamos, a partir de agora, conversar com cada parlamentar, com o secretário de Educação e com o prefeito. Precisamos e convocamos que mais pessoas juntem a nós nessa luta para que a gente consiga fazer entender que essas demandas precisam de profissional qualificado, sim, para intervir. O serviço social não é uma novidade dentro da educação, mas em todo momento se vê que a necessidade tem aumentado. E em uma discussão onde eu pude observar 3 pedagogas, né, conversando e relatando situações do seu dia a dia.
o qual elas estavam vivenciando, e eu percebi a questão delas não saberem lidar com a questão das representações sociais que ali estavam inseridos, né, naquele contexto. O serviço social na escola é de fundamental importância, visto que as demandas que a escola tem hoje são muito grandes. A família, por sua vez, também eu vejo que a família se encontra perdida, sem saber como orientar seus filhos. E o serviço social ele vem justamente ajudar a família e a escola, ser um elo entre família e escola, para fortalecer essa parceria que não pode deixar de existir, que é a família acompanhando o seu filho na escola. E é uma lacuna que a gente vê que precisa ser preenchida, melhor preenchida, porque muitas vezes a família também não está tendo tempo necessário de acompanhar seus filhos, entendeu? E às vezes quando chega na escola, a gente tem assim um trabalho a desenvolver com eles que não fica completo. Às vezes a família relata aqui situações que é mais para um serviço social, para um assistente social estar ali direcionando aquele problema e não para o coordenador pedagógico. Acredito que você acaba perdendo o norte, porque você está colocando pessoas que não têm a questão da qualificação para atuar na situação colocada, que são as diversas formas de manifestação da questão social. Então, não acredito que esse profissional seja, né, o que deva estar trabalhando com essas crianças, ainda mais em um viés que não é a sua formação. O programa Agente da Educação tem respeito à legislação sobre o trabalho dos assistentes sociais. O programa Agente de Educação, ele foi instituído pela Prefeitura no ano passado, né, com a perspectiva para nós de beneficiar em alguma medida a sua família, porque tem uma relação, né, com a ONG e que se mistura com essa família do prefeito. As pessoas que são contratadas são estudantes de pedagogia, né, contratações privadas e que chegam na escola se misturando com determinados papéis e atividades que terminam invadindo o espaço dos profissionais que já estão lá para atuar e eles terminam também não executando determinadas ações. Nos parece, inclusive, que pelo fato do programa não ter atingido a todas as escolas, ele foi muito mais como um efeito midiático, como tem sido tudo que essa gestão faz. A construção de um novo modelo pedagógico para a cidade, por exemplo, que aí eu quero citar também a construção do Nossa Rede, que é um caderno material pedagógico que foi construído depois que os educadores devolveram as sacolas de um programa que a gente não reconhecia como importante pedagogicamente para os nossos alunos. E esses livros, por exemplo, foram construídos, o bimestre acaba e o material não chega. E não chega e começa todo um processo de desorganização, porque a propaganda já foi feita. Então, tudo que a propaganda já conseguiu realizar e já conseguiu criar o efeito, ele é descartado internamente nos processos de precarização, de não cumprimento daquilo que o programa propõe. E o agente de educação vem um pouco nesse sentido. Na escola em que eu atuo nunca teve, e as escolas que eu tenho conhecimento têm críticas importantes em relação à proposta e à execução do programa. O ideal é que nós tivéssemos realmente profissionais da área de serviço social e que esses estagiários fossem da área de serviço social, para que a gente realmente tivesse essa questão da transformação e emancipação desses alunos. A educação atual só tem base no discurso e na propaganda política. Precisamos participar e pressionar deputados e vereadores com o voto. O Plano Municipal de Educação, que foi enviado pelo prefeito Assemineto para a Câmara de Vereadores, é extremamente nocivo aos interesses da grande maioria da população de Salvador, porque ele afirma, primeiro, um método péssimo. Legalmente, ele precisaria passar por vários encontros chamados audiências públicas, que envolvessem não apenas a comunidade de profissionais da educação, mas a sociedade civil organizada, pais e mães que quisessem participar, e esse processo não foi feito. Então, do ponto de vista do método, ele é péssimo, porque ele afirma um método autoritário. Do ponto de vista do conteúdo, ele vai aprovar a privatização da educação municipal. Qual é o significado concreto disso?
que verdadeiras empresas privadas vão passar a administrar diretamente as escolas públicas, criando uma situação, por exemplo, de que os professores da rede municipal, eles não mais serão servidores públicos. Eles podem entrar na escola e, por um esquema de indicação do próprio prefeito, por exemplo, eles não vão ser mais profissionais de carreira. A tendência é que a prefeitura faça um enxugamento do número de escolas, aliás, já está realizando, acabando com várias turmas de educação de jovens e adultos de Salvador, quando nós temos uma cidade que tem quase 1 milhão de analfabetos funcionais. Então é essa noção que o plano traz, que, ao nosso ver, é completamente contrária aos interesses da população, que para nós teria 2 caminhos muito importantes para serem afirmados no plano municipal. O caminho de respeitar a autonomia das escolas, a partir de uma diretriz geral do município, toda a criação que emerge do dia a dia das escolas, ser dada vazão para uma produção dentro das próprias escolas, certo? Esse é o caminho da educação democrática. E, por outro lado, a criação de condições objetivas, materiais, para que a educação funcione bem. Para mim, esses são os 2 grandes caminhos para se criar uma educação realmente que seja dos sonhos dos pais e dos profissionais que são extremamente comprometidos com a educação, mas que muitas vezes encontram na própria administração municipal o grande obstáculo para que essa educação de qualidade de fato se realize. Resumindo, os políticos construíram uma educação ruim e antidemocrática, com programas que só funcionam na propaganda eleitoral. Lembremos que a educação ruim não é nem por acaso nem por descaso, mas pelo interesse de uma minoria em manter um modelo de sociedade desigual. Por que nós temos uma educação ruim? Porque nós temos uma saúde ruim, uma moradia ruim, um trabalho ruim, um mundo ruim. Então, assim, vamos melhorar um pouco a educação, né? Não tem como melhorar um pouco a educação. Então, voltando ao projeto ético político. O projeto ético político diz que nós estamos construindo uma outra lógica, que a gente quer uma outra lógica. Democracia só é possível numa sociedade de cidadãos. A pessoa não se converte em cidadão de forma automática no decorrer do tempo. A cidadania é fundamentalmente uma relação. Portanto, o primeiro passo para alguém se tornar um cidadão é tomar essa decisão, é querer se envolver nessa relação. Claro que, além disso, a pessoa tem que saber algumas coisas, né? Mas, sobretudo, tem que saber pensar. Saber que aquelas pessoas que, através da democracia, a representam, não podem ser um substituto do próprio pensar. Não. Como em toda relação, o cidadão tem que participar da democracia. E essa participação começa no próprio ato de pensar. Toda mobilização social transformadora se apoia em ideias e experiências concretas. Agir no desconhecimento não tem futuro. Ter um governo que atenda ao bem-estar de todos, e não apenas uma minoria, você precisa pensar e decidir o que é bom para você, para sua família, para sua comunidade. No momento que você deixa de pensar, né, e começa a acreditar no que outros falam, sem refletir, aí já não tem mais democracia. Aí tem outra coisa.
quais são os princípios norteadores para a gente trabalhar na educação formal. O principal deles é que tipo de educação a gente quer. Enquanto a gente não definir isso, é impossível entrar sem ser subserviente na educação formal. Porque a escola formal, ela não atende toda a necessidade que o aluno tem para estar se desenvolvendo intelectualmente. Sabemos disso, que apenas as disciplinas formais, elas não dão esse suporte para que o aluno se desenvolva. Precisa também ter contato com a arte. Através da arte, o aluno se desenvolve, faz novas reflexões, aprende novos saberes, novas culturas. A experiência artística ajuda a lidar com aspectos da realidade e a construir modelos de interação. Onde estão as análises críticas nossas e dos outros colegas também trabalhadores de educação, dizendo qual é a educação que eu quero? A que não nos serve, nós conhecemos bem. Beleza? Sabemos muito bem em que ela nos serve, mas qual é a educação que nós queremos? O EDAC, ele prioriza o ensino do pensar criticamente, pois acreditamos que a compreensão da realidade de forma crítica é fundamental na formação de uma consciência social e, portanto, de um cidadão. O projeto educativo EDAC tem como objetivo desenvolver a consciência de cidadania e o pensamento crítico em jovens de 10 a 14 anos matriculados em escolas públicas. Formado por cientistas sociais, pesquisadores e artistas, o projeto EDAC vem para complementar a educação tradicional, no sentido de ensinar a pensar e desenvolver uma consciência social. Esse projeto é de grande relevância para os jovens, por fazer parte de uma inovação educacional. Este projeto está tornando essas crianças, esses jovens, emancipados de certa forma, porque está fazendo com que eles pensem a realidade, está fazendo com que eles pensem o que é cidadania. O projeto EDAC utiliza as artes como meio de desenvolver uma relação dialógica, construir argumentações e debater a realidade social. Através da literatura, praticamos a encenação crítica de conflitos sociais. Com a dança, a música e as artes plásticas, incentivamos a criatividade e contribuímos na construção da própria identidade e da autoestima. Com o EDAC, eu quero estudar mais, me formar, porque estudar é uma coisa ótima. No projeto EDAC, eu descobri a importância da cidadania. Me sentia bem. Me sentia melhor do que na aula tradicional. Eu me senti, assim, segura. Além das atividades educativas, o projeto EDAC integra as famílias no processo de aprendizagem e brinda assistência em casos de risco e vulnerabilidade social. O projeto EDAC foi criado pela Associação Cultural Arte Brasileira há 3 anos em Salvador, Bahia, visando a pesquisa, a inovação educacional e a produção de conhecimento no âmbito acadêmico. O projeto EDAC acontece tanto na sede da Associação Cultural quanto nas escolas que fazem parceria conosco. É nosso compromisso que o projeto EDAC continue sendo disponibilizado de forma gratuita e constitua um diferencial na vida das crianças. Eu gosto de Jaqueline, a diretora do projeto, porque ela pensa igual a nós crianças. Eu gosto do projeto EDAC porque ele se importa com a gente. O projeto EDAC é muito importante para a minha filha, para mim. É muito bom para nossas filhas ter um tempo integrado para estudar. Esse projeto realmente veio para trazer grandes mudanças
tanto para nós familiares como para a própria criança que está sendo beneficiada. Os pais e as crianças têm o direito a uma educação melhor, de qualidade. A educação tradicional hoje exclui pessoas e diminui suas oportunidades porque não ensina a pensar. Eu quero pensar e eu quero ficar decorando as coisas. O EDAC me ensina a pensar alguma coisa. É um projeto vanguarda, porque ele está à frente de tudo que vivenciamos na educação. Com o EDAC eu aprendi que a cidadania é uma relação entre as pessoas e o Estado. Estimulando a consciência crítica, criamos os cidadãos de amanhã. Porque uma sociedade justa e democrática é possível, sim. Alguns fundamentos do EDAC. Relação dialógica através das artes. Acompanhamento da dinâmica familiar. Foco na autoestima e nos valores. Currículos são o meio, não o fim. Estimula o pensamento crítico. Desenvolve a consciência social. Resultados: emancipação da pessoa, cidadão conscientes da realidade, condições para uma transformação. Percebo que as atividades realizadas pelo grupo despertam nos alunos uma atitude reflexiva sobre o que eles apreendem através da arte e faz com que os mesmos interpretem tais apreensões na própria realidade que eles vivem cotidianamente. Isso, sem dúvida, podemos perceber que torna-se um estímulo para uma transformação da própria realidade que eles vivem. Eu percebo que nossos alunos estão interessados em participar, estão mais motivados, porque há uma coisa diferente. Primeiro que não há aquela cobrança que é na aula tradicional, onde muitas vezes eles estão ali mais preocupados com a avaliação em si do que com a própria atividade que o professor está fazendo. Eu tenho percebido que os meninos, pela fala deles, eles estão assim gostando demais, entendeu? Eles estão muito envolvidos, porque para eles é algo diferente. Então eles estão gostando de viver essa novidade. Para eles está sendo uma novidade, e uma novidade agradável. Tanto é que eles estão se empenhando e estão participando. Vocês estão de parabéns. O primeiro contato que vocês têm, que nós temos com eles têm uma visão de mundo muito limitada. A partir da quarta, quinta aula, já começam a se expandir, a fazer novas reflexões, novas inquietações surgem, novas associações. Conseguimos perceber que eles veem a arte como uma ponte entre a vida, o cotidiano deles, e está ali o conhecimento e o conhecimento em si. Este projeto surge quando entendemos que não se pode construir uma verdadeira democracia sem cidadãos. E o que vamos fazer com o que a gente não pode resolver? Nós temos que ir para ruas, mostrar quem somos, fazer manifestações, só assim através da reportagem que ele nos vê, e tem uns que tomam as atitudes. Você sabe o que é cidadania? Vai explicar? Cidadania é a relação entre o cidadão e o Estado. Praticamente tudo. Entendeu? Entendi. Nós mesmos temos que cuidar do jeito que tratamos nossos lugares, de como nós estamos tratando nossas próprias casas. Porque nós culpamos os prefeitos, deputados, mas nós não prestamos atenção que está na nossa frente, do que nós podemos fazer. Porque eu acho que a gente não está tendo mais respeito aos nossos direitos, porque hoje em dia a gente não pode estudar mais com muita confiança, porque os alunos não estão mais respeitando nem os professores, nem os diretores, estão fazendo muito vandalismo dentro da escola, então a gente não pode estudar. Isso prejudica muito a gente nos estudos. O projeto EDAC propõe problematizar a realidade social, inclusive através da teatralização crítica. Estado, mas agrediu a autoridade, e isso eu não aceito. Porque eu me coloco no seu lugar, você tem que compreender o seu lado e compreender o meu lado. Você não se coloca no meu lugar porque sua casa é lá, tem banheiro quente, a minha banheiro gelado. Como nós pais, que nós vamos dormir com essa consciência de
tem uma chuva e nossa casa desabar, você não coloca no nosso lugar. Porque sua casa lá está em boas condições. Agora vai desabar? Não. Já desabado ou já desabou? Meu filho desabou metade da minha casa. O que desabou a casa foi a casa da vizinha. Então, agora você vê essas reportagens, a sua caiu, você vai para um abrigo, você e a dona de casa. Abrigo não, eu quero ir para minha casa. Eu quero ir para minha casa, eu quero conforto. O projeto EDAC cria experiências com sentido social que marcam a vida das crianças. Quero aula pra aprender, quero chance pra crescer, quero ouvido pra escutar, esse rap está legal. Como falo pensador, discriminação, é burrice coletiva sem explicação. Vamos eliminar da mente preconceito, se não quer entender, eu resolvo do meu jeito. Te ofereço escola como se fosse esmola, queremos ter um pouco, mas esquece da escola. É tudo culpa mesmo das autoridades, das autoridades. Boa tarde, meu nome é Gabriela e participo do projeto EDAC. Você sabe o que é cidadania? Sei. Sim. Vou te dar uma ajuda. Cidadania é a relação que existe entre a pessoa e o Estado. E essa relação envolve direitos e obrigações da sociedade. Por exemplo, toda pessoa tem direito a receber do Estado saúde, assistência, educação, entre outros. E toda pessoa tem a obrigação de respeitar o direito das outras pessoas. Qual a diferença entre Estado e governo? Rapaz, por que eu não me ligo nessas horas? Vou te dar mais uma ajudinha. Estado é a entidade de um território e o governo é a parte que faz administrar o território para ver se está tudo certo. Agora, quem é responsável pelas leis que existem e que não existem? Acho que é o Pelas leis que existem. governo. Não, é o Congresso. De qual poder depende o Ministério Público? Rapaz, não sei não, mas essa daí eu não sei. Obrigada por apoiar o projeto EDAC. A educação não é só a formal, não é só aquela feita, não é o modelo cartesiano. Então, o professor do futuro está ligado exatamente a essa forma diferenciada de emancipação do sujeito. Nós não descobrimos nada, simplesmente somos mais uma expressão de um processo que vem acontecendo há anos e que se fundamenta num conhecimento interdisciplinar sobre os processos de transformação, tanto social quanto individual. Nos últimos 2 anos, universidades e profissionais do exterior têm mostrado grande interesse no projeto EDAC. Por exemplo, a psicoterapeuta Vivian Agustin, do Instituto de Estudos Integrais da Califórnia, Estados Unidos, a socióloga Maria Rodrigues, da Universidade de Buenos Aires, Argentina, e a assistente social Tânia Ramaná, da Universidade de Bath, Inglaterra. A forma de trabalho e interação com as crianças que vocês propõem contribui para que elas se desenvolvam tanto intelectual quanto emocionalmente. E é isso que cria a cidadania e verdadeiros membros da comunidade queiram operar transformações sociais. Como você falou, em vez de ensiná-los a memorizar coisas, vocês ensinam a pensar desde uma perspectiva mais ampla. Isso é importante porque é um aprendizado que vai além da escola, além deste projeto, e ajudará as crianças em todas as etapas da vida. É fabuloso ver um projeto que focaliza numa verdadeira emancipação da pessoa e que, em vez de remarcar aquilo que se desconhece,
encoraja as crianças a enfrentar o que parece impossível e a agir para transformar a própria vida. Uma atitude que, no decorrer do tempo, vai se espalhando para transformar a vida dos outros, ou seja, de todos os cidadãos de uma comunidade. O EDAC me parece ser uma forma eficaz e sustentável de criar uma estrutura na qual as crianças possam aprender, criando um ambiente apropriado para progredir juntos. Por isso seria muito bom participar neste projeto e, além de poder vivenciar o processo, contribuir desde a minha perspectiva, pois sou também educadora e estudo arte-terapia. É ótimo ver um projeto que se apoia em várias das questões que estou aprendendo. O ensino socioemocional através das artes, a criação de espaços para a autoaprendizagem, a inclusão da família e da comunidade no processo de formação e a pesquisa como forma de dar fundamento a todo o processo que se realiza. Pensei que era uma proposta muito interessante, porque escapava dos limites da educação formal. Propunha pensar a cidadania, a construção da cidadania, desde outro lugar. Um lugar mais participativo. Achei o projeto algo absolutamente fabuloso. Pensando em quais projetos similares existem na Inglaterra, lembro que trabalhei em várias organizações que, mesmo procurando os mesmos objetivos, não conseguiam alcançá-los. Não apenas pelas limitações em dinheiro e treinamento, mas também pela falta de princípios e de compromisso do pessoal envolvido. Por este motivo, estas organizações nunca conseguiram criar um ambiente no qual fosse possível educar crianças e, ao mesmo tempo, empoderá-las para se emanciparem, superando situações de vulnerabilidade e apoiando também a própria comunidade. Se queremos realmente produzir uma transformação social, precisamos pensar comunitariamente e internacionalmente. Às vezes fico triste vendo que o que eu faço não é suficiente e que, assim, o sistema nunca vai mudar. Mas quando cheguei aqui e conheci o projeto EDAC, me senti inspirada, vendo pessoas de outros países que procuram criar consciência, especialmente em crianças que estão na etapa de construir a própria identidade, e às quais podemos ensinar-lhes que não precisam adotar os valores que outros lhe impõem, e que podem fazer suas próprias escolhas de vida, que podem contribuir para transformar as pessoas ao seu redor. Tudo isto é muito positivo, tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo. Penso que precisamos de mais projetos como esse. Então, resumindo, precisamos de uma educação que ensine a pensar, uma educação que substitua o doutrinamento pela consciência sobre a realidade social e a própria existência. Uma educação que implique vivenciar o questionamento e a problematização. E digo vivenciar, porque problematizar tem valor transformador. Quando além da componente racional e intelectual, existe uma certa emoção vinculada ao processo de pensamento. E este é um dos conceitos que fazem parte da pesquisa que estamos desenvolvendo. Neto está certíssimo quando afirma que o assistente social deve ser um pesquisador. Pois, como bem afirma, o futuro da profissão do serviço social está na capacidade dos profissionais de darem respostas qualificadas em relação à realidade e à questão social. O projeto EDAC cumpre uma dupla função. Por um lado, ele propõe criar um espaço de assistência e conscientização na educação escolar, como meio para operar uma transformação social. E ele também faz parte de um projeto de pesquisa que procura produzir conhecimento, em particular, sobre entender como as pessoas criam ideias e escolhas sociais e políticas. E como algumas delas, que são vitais para os interesses da maioria, podem ser reforçadas através da educação. Nesta primeira fase da pesquisa, colocamos o foco na educação escolar, na dinâmica familiar e na exposição às imagens em movimento, principalmente na televisão comercial.
A luta consiste em acabar com o modelo de educação bancária que reproduz as desigualdades e impede a transformação social. O assistente social deve intervir no modelo educacional, supervisionando a função que a educação cumpre na vida dos alunos e da comunidade. Algumas pessoas confundem conscientização com doutrinamento. Erro crasso. O doutrinamento é o ato de instruir, né, o outro de acordo com uma determinada doutrina ou catequese e prédica, sei lá, ou seja, coisas contrárias ao conhecimento científico. O doutrinamento é uma forma de impor uma ficção, uma versão totalmente distorcida da realidade. Ao contrário disso, né, a conscientização ela implica necessariamente saberes objetivos, ou seja, implica conhecer a realidade com rigor científico. No plano da educação, o doutrinamento seria como omitir ou distorcer aspectos objetivos da realidade. Por isso, o ilegal é o doutrinamento. A conscientização nas escolas é um direito da criança, pois dá acesso à totalidade da realidade e à totalidade do conhecimento. Ora, se a educação é um direito de todo cidadão, seria anticonstitucional proibir o processo de conscientização baseado na realidade, não é? O GT de Serviço Social na Educação vem contribuindo na construção de uma nova lógica. Concebido e coordenado por Marcela Silva, o GT atua na cidade Monumento Histórico de Cachoeira. Com o apoio da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Pró-Reitoria de Extensão da UFRB e da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação. O que a gente opera dentro do GT é uma compreensão de educação ampliada. Uma educação como manifestação da vida, uma educação que tenha princípios que gerem a auto-organização, que permita às pessoas ter opiniões acerca da vida que ela leva, e não só ter opinião a partir disso, ter a possibilidade de analisar e ser proponente de outra esfera. Esse é o trabalho. Então essa é a lógica que nos orienta e essa é a perspectiva que nos orienta no fazer e no compreender a educação. Educação ampliada e emancipadora, que viabilize uma nova ordem societária. Qual é a metodologia do trabalho do GT? Qual é o centro do nosso fazer? A gente entende que a luta ela tem que ser via mobilização social. A inserção do profissional do serviço social não pode ser uma demanda dos assistentes sociais para eles mesmos. Essa é uma forma equivocada de levantar a luta. Então, o que a gente faz? A gente opera atividades em que o eixo norteador dela seja mobilizado. O principal trabalho da gente é a publicização de que existe a necessidade. E como é que a gente faz isso? Nós temos cursos de extensão. Então, nós, os estudantes que fazem parte do GT, as pessoas que fazem parte da comunidade de educação, todos são trazidos para discutir o que é educação, que a maioria de nós está nos processos educativos formais, mas não sabe o que é educação. O próprio curso, ele já é uma experiência interventiva. Por quê? Primeiro, ele une pessoas que regularmente não se conversam. Segundo, no curso, nós trazemos uma programação que faz com que as pessoas sejam partícipes da análise. Elas não são receptoras de informações, elas são partícipes da análise. A gente promove que a própria comunidade lute pela inserção do profissional na educação. E como é que a gente faz isso? Depois desse curso, nós criamos os NESs. O que são os NESs? São núcleos de serviço social e educação no município. Qual é a função desse núcleo? Continuar a mobilização social para que a estrutura formal entenda e seja pressionada pela base comunitária. Então, assim, um diferencial ainda na intervenção do GT é que a gente, operando pela mobilização social, a gente consegue resultados concretos.
porque são pessoas concretas lutando concretamente por alguma coisa que diz respeito à sua organização de vida. Então, o caso mais emergente nosso, que acabou sendo replicado para outros municípios e ainda estão sendo replicados, é o de Cachoeira. Cachoeira a gente fez o seguinte, criamos o NESC, o Núcleo de Estudo. O Núcleo de Estudo continuou replicando os cursos, com essa mobilidade, sempre incluindo alguém da cidade para falar, as pessoas depondo, pessoas que são referências e pessoas que são invisíveis na cidade, dando o seu depoimento também, dando esse espaço de visibilidade à demanda, através dos sujeitos que portam essa demanda. E aí, nosso próximo passo foi solicitar à Câmara de Vereadores, olha como é diferente, a gente não vai no prefeito conversar com ele, a gente vai na Câmara de Vereadores, ocupamos a plenária e falamos, levantamos dados acerca da educação formal, mostramos a associação desses dados com impacto nas demais políticas públicas e damos um encaminhamento de articulação de solução. O GT promove a análise, a articulação e a solução de problemas de forma coletiva. Então, o GT ele é um espaço de aprendizagem de como um assistente social deve operar com mobilização. É um espaço de aprendizagem. Mobilização não é um evento. Mobilização é uma metodologia de construção, de participação, de desenvolvimento de autonomia, de auto-organização, de níveis decisórios. Isso é mobilização. A gente tem traduzido no serviço social e eu combato isso com veemência. Evento não é, por si só, um agente transformador. Mobilização, sim. Mobilização envolve participação e auto-organização de todos. O que a gente faz através da mobilização dentro do GT? Materializar os princípios que se dizem expressos nos documentos que constituem o projeto ético-político, que são a regulamentação da profissão, o atual código de ética da gente e as diretrizes curriculares da BEPS, que são norteadores de como você forma assistente social. Não é dizer faça ou não faça, é problematizar com as pessoas, outra palavra que tem tido um uso bem ordinário eventualmente, né? Problematizar é fazer com que os sujeitos levantem as próprias variáveis em torno daquele problema. Não sou eu dizer para ele como problematiza, mas, sobretudo, criar ambiência para que ele comece a fazer isso, né? Isso é o que é libertário. E não existe discussão sobre emancipação sem criar experiências libertárias. Mas a primeira pessoa que você vai atender em serviço social é você mesmo. Você tem que entender que vida você leva. Quais são os determinantes do tipo de vida que historicamente trouxe tua família até aqui. Você tem que ter uma leitura de quem é a sua rua para este município. Você tem que entender o que é o seu município para o resto do mundo. E o que está definindo a sua existência. Esse é o processo não formal que a gente opera via mobilização no GT e que acabou, por exemplo, em Cachoeira, em menos de 5 anos de luta, fazer com que a Câmara de Vereadores indicasse, através de um vereador, um projeto que nós ajudamos a ele a construir. Essa experiência do GT que acabou culminando, né, com a contratação de uma assistente social, que está na secretaria, e a gente sabe que essa quantidade não opera grandes resultados, mas marca territórios para que hajam resultados. Isso mostra para a gente que é possível transformar. E transformar numa outra intencionalidade. Não como assistente social como centro, mas assistente social como catalisador da mudança coletiva. Que não fui eu. A gente poderia, né? A professora Marcela da UFRB vai lá, fala com o prefeito, tal, o prefeito assina, aí demora não sei quantos anos na Câmara e não sei o quê. E podia até rolar a contratação. Mas em que isso foi educativo? Como isso
é incorporado para as pessoas que vão receber assistente social, ou na escola, ou nas suas casas, através do nível de intervenção que ela faça, como um valor seu. Não tem valor. Então, o princípio transformativo, ele é um princípio coletivo. E tem que ser coletivo não no discurso, não na representação coletiva. Ele tem que ser coletivo na construção, na base. Tanto o projeto Educação, Assistência e Cidadania, EDAC, quanto o GT de Serviço Social na Educação desenvolve intervenções focadas nos princípios fundamentais da profissão, a emancipação humana e a transformação societária. Integrando universidades, escolas e comunidades, ambos projetos criam a sinergia social necessária para operar mudanças e gerar experiências emancipatórias. O conhecimento nos faz responsáveis. O que a gente vê hoje na formação das pessoas, não só da gente na assistência social, é uma irresponsabilidade. É impossível que você que está escutando eu falar agora não se torne responsável também pelo que você está ouvindo. Saber as coisas nos torna responsáveis por elas. E a responsabilidade, ela é uma ação humana, não é um pensamento humano. Ela é uma ação humana. Está muito claro que o serviço social na educação escolar cria a possibilidade de impulsionar mudanças significativas na política pública de educação, de melhorar a realidade social de crianças e famílias e de produzir conhecimento científico. Eu penso que nós deveremos formar pessoas que têm essa perspectiva crítica. Olha, perspectiva crítica não é falar mal ou apontar os defeitos. A crítica contundente, ela anuncia a saída. A crítica contundente, ela mostra experiências que nos levam para outro lugar. Isso é crítico. Dizer que é ruim, que não está bom, que o Estado não sei o que, isso não tem nada de crítico. Não tem nada de crítico. O crítico, ele sabe tão bem o que está ruim, que é capaz de propor e fazer o que é bom. Isso é crítico. O paradigma que enxergamos hoje é que, neste momento histórico, a grande maioria das pessoas, a classe trabalhadora, tem uma possibilidade real de impor seus principais interesses como prioridade concreta. E essa possibilidade depende de fatores que são influenciados fortemente pelo sistema educacional. Por exemplo, a faculdade de pensar criticamente, a faculdade de questionar e construir alternativas, de sustentar as decisões de modo racional. Sem embargo, a educação que a maioria da classe trabalhadora permite e, portanto, apoia, é aquela que nos afasta dessa possibilidade real de impor nossos interesses como classe. Dizemos às crianças que devem estudar, porque isso é importante para elas. Sem embargo, as atitudes da maioria e os resultados da política mostram para as crianças que os adultos não se importam com a educação e, portanto, tampouco com elas. Então, o sistema empurra as crianças a uma escola que é contraditória, que as enlouquece. E mesmo que algumas consigam sobreviver a esse paradoxo e se desenvolver como adultos conscientes, a maioria acaba repetindo a mesma contradição e alimentando o mesmo sistema opressor. Compreender esta dimensão da educação é muito importante. Acreditamos que as grandes desigualdades, tanto de direitos como materiais, só acabam reproduzindo o caos, a violência e o atraso. Desde o começo, entendemos que a educação como dimensão de consciência e conhecimento é fundamental para operar transformações sociais que viabilizem uma vida melhor para toda a sociedade e não apenas para uma minoria. Foi assim, com esta visão do mundo, que criamos o projeto EDAC. Sem embargo, o projeto EDAC é apenas um
dos aportes que o serviço social pode dar à educação. Tentamos aqui, neste documentário, apresentar um conjunto de subsídios para pensarmos e melhor discutirmos quais são as possibilidades e as prioridades do serviço social na educação. O serviço social é hoje expressão de um projeto de classe que implica uma transformação social. Transformação social é consequência de uma sociedade com consciência crítica. Por isso, é preciso conscientizar para transformar. É a pesquisa sobre a realidade, como processo histórico e de relações, o que nos permite produzir o conhecimento a ser transmitido, pois conscientizar é compartilhar conhecimento sobre a vida do ser social. Pra deixar bem claro, irmão, não tem arrego. Você fecha a minha escola e eu tiro o seu sossego. Pouco vale resistir, pouco vale resistir. Pouco vale resistir, pouco vale resistir. Pouco vale resistir, pouco vale resistir. Vale resistir, pouco vale resistir. Pouco vale resistir, pouco vale resistir. Pouco vale resistir, pouco vale resistir. Pouco vale resistir, pouco vale resistir.